Não há registros históricos tanto romanos quanto gregos que contradigam esse evento. E mesmo os relatos hebraicos da época não apresentam uma versão oposta desse acontecimento. Diante dessa lacuna, voltamo-nos para o livro de Coríntios, onde encontramos um relato verdadeiro e significativo. A confiabilidade dos evangelhos bíblicos e a existência real de Jesus são questionamentos fundamentais. Em minha busca pela compreensão desses aspectos, conduzi uma pesquisa minuciosa sobre as evidências históricas relacionadas à vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Este esforço não apenas beneficia os cristãos que buscam aprofundar seus conhecimentos, mas também oferece uma perspectiva esclarecedora para aqueles que, sendo não cristãos, desejam compreender melhor o que as pesquisas históricas concretas revelam sobre esse judeu palestino do século I. Ao criar este vídeo, priorizei o uso de fontes confiáveis, recorrendo a um conjunto de documentos antigos. Estes documentos foram minuciosamente examinados e estudados por profissionais e historiadores, garantindo assim sua credibilidade. Além disso, busquei respaldo em relatos de renomados professores de grandes universidades, cujas análises corroboram a existência de Jesus e, de maneira crucial, sustentam a assertiva de sua ressurreição. De acordo com essas fontes, a ressurreição emerge como o elemento crucial que possibilitou que um grupo de 500 pessoas e os 12 apóstolos continuassem a seguir como devotos de Cristo. Este livro foi redigido em Éfeso, presumivelmente em 57 d.C., quando Paulo delineou esta carta. Desse modo, podemos descartar qualquer informação proveniente de arquivos gnósticos, redigidos 200 a 250 anos posteriormente por indivíduos que não testemunharam os eventos daquela época. Igualmente, é sensato rejeitar relatos concernentes aos merovingios e à alegada descendência de Jesus. As Escrituras abordam essas 500 testemunhas afirmando: foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme descrito. Jesus apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. 1 Coríntios 15, versículos 4 ao 6. Décadas após esses eventos, alguns dos mencionados 500 ainda estavam vivos e compartilhavam seus testemunhos sobre o ocorrido. Eram 500 crentes reunidos no mesmo lugar. A disposição para lutar por uma causa, um líder ou uma crença é naturalmente influenciada pela credibilidade dos eventos associados a ela. No caso em questão, a persistência das narrativas sobre Jesus ressuscitando é destacada pelo fato de que, décadas após os eventos, muitos daqueles que testemunharam os acontecimentos ainda estavam vivos para corroborar essas histórias. Contudo, desde o século XVIII até os dias atuais, novas ideias surgiram para questionar a autenticidade dos evangelhos. Na era contemporânea, influenciada pela cultura moderna, e mesmo dentro de alguns grupos cristãos, argumenta-se que os relatos são meramente histórias inventadas. Este ceticismo, porém, enfrenta o desafio de confrontar o testemunho persistente de testemunhas oculares e a coesão das narrativas que perduraram ao longo dos séculos. Tanto os 12 apóstolos quanto os 500 foram testemunhas oculares cruciais, um fato de extrema importância ao corroborar a existência e ressurreição de Jesus, o Cristo. Alguns relatos foram diretamente registrados por aqueles que estiveram ao lado de Jesus, enquanto outros, como os de Lucas e Marcos, fundamentaram-se nas contas de testemunhas oculares. Na verdade, esses livros constituem verdadeiras biografias da vida de Jesus. O prólogo do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, versículos 1 e 2, ressalta o empenho em colocar em ordem os eventos cumpridos entre eles, com base nos relatos transmitidos por aqueles que testemunharam esses acontecimentos desde o início e serviram como ministros da palavra. O cuidado e a pesquisa meticulosa realizados por Lucas são evidentes nesse contexto. No capítulo 1, versículo 3, Lucas explicita seu compromisso em detalhar esses eventos para Teófilo, mencionando a ordem dada e sua própria minuciosa investigação dos fatos desde o princípio. Este testemunho reforça a seriedade com que os escritores bíblicos abordaram o registro dos acontecimentos ligados à vida de Jesus. A pesquisa de Lucas envolveu entrevistas detalhadas com algumas das 500 testemunhas oculares que ainda estavam vivas, pessoas que viram Jesus Cristo conforme mencionado por Paulo.
O texto destaca a conveniência percebida por Lucas em compartilhar essas informações com Teófilo, fruto de uma apuração minuciosa sobre os eventos ocorridos desde o início. Vale ressaltar que, na época, a transmissão de informações ocorria principalmente de forma oral, uma prática natural entre diversos povos, incluindo os nórdicos e gregos. A ausência de periódicos ou tecnologias similares reforça a dependência desse método para relatar e preservar os acontecimentos daquela época. Realizei um estudo aprofundado sobre as culturas orais, e os resultados obtidos são intrigantes. Nas culturas primárias orais, a narrativa assume um papel crucial, pois tem a capacidade de encapsular uma riqueza de informações em formas mais complexas, perdurando ao longo do tempo devido à repetição. Máximas, enigmas, provérbios e outros elementos breves também resistem ao teste do tempo nesse contexto. Em contraste, em culturas de escrita ou impressão, o texto serve como uma ligação física entre seus conteúdos, facilitando a recuperação organizada e integral de qualquer ideia. Nas culturas primárias orais, onde a ausência de texto é evidente, a narrativa desempenha um papel fundamental ao conectar o pensamento de maneira mais coesa e duradoura do que outros gêneros. Quanto à autenticidade dos relatos sobre Jesus, a ausência de contraditórios é notável. Além disso, documentos de outras nações corroboram a existência de Jesus. O historiador judeu Joséfo, o romano Tácito e o escritor político Suetônio oferecem testemunhos sobre sua existência. Diante desses fatos, a veracidade desse evento é incontestável. Um fato concreto deduzido com segurança é a existência de uma comunidade cristã em Roma durante o reinado do imperador Nero, 54 a 68 d.C., cujas perseguições aos cristãos motivaram Tácito a registrar o comentário em questão. A teoria de que o corpo de Jesus foi roubado, alegando que ele não estava realmente morto, enfrenta desafios significativos. Os guardas romanos encarregados do túmulo eram altamente treinados para essa missão específica. Dormir em serviço era punível com deserção, e a pena capital era a consequência. Esses guardas, que vigiaram o túmulo por 24 horas, eram profissionais altamente capacitados. A ideia de que indivíduos comuns poderiam superar esses guardas, mover uma pedra pesada, roubar o corpo e escapar sem serem perseguidos pela impiedosa guarda romana, parece altamente improvável. Documentários, como os apresentados no canal Discovery, ressaltam que a Legião Romana foi o exército mais eficiente do mundo por mais de 1000 anos, adicionando uma camada adicional de improbabilidade a essa teoria. A transformação dos discípulos após a crucificação é notável. De homens sem esperança e amedrontados, conforme relatado em Lucas 24, versículo 21, e João 20, versículo 19, eles se tornaram testemunhas confiantes e corajosas da ressurreição, como evidenciado em Atos 2, versículo 24, capítulo 3, versículo 15 e capítulo 4, versículo 2. Até mesmo Paulo, anteriormente um perseguidor dos cristãos, surpreendentemente arriscou sua vida pelo Evangelho. Atos 9, versículos 24 e 25. Sua explicação para essa mudança radical foi o encontro com o Jesus ressuscitado, que o autorizou a liderar a missão entre os gentios. Atos capítulo 26, versículos 15 ao 18. Quando Jesus foi crucificado e morto, os apóstolos e discípulos voltaram às suas vidas normais, esqueceram completamente todos os ensinos e milagres. Depois algo mudou drasticamente, ao ponto de eles arriscarem suas próprias vidas. Além disso, observa-se que em um curto espaço de tempo, centenas de cristãos já existiam, desde a Palestina até Roma. Essa rápida disseminação do cristianismo é única para a época, sem paralelos em outras religiões ou crenças. Mesmo os relatos de 500 testemunhas da ressurreição de Jesus, mencionados na Bíblia, não explicam totalmente essa expansão acelerada. O fenômeno parece ir além de uma simples narrativa e aponta para algo excepcionalmente significativo na propagação da fé cristã. Com a expansão das estradas romanas, as viagens tornaram-se mais acessíveis do que nunca. A língua grega era amplamente falada em todo o império, enquanto o poderoso exército romano assegurava a paz. Esse cenário propiciou a migração de numerosos artesãos para grandes cidades como Roma, Corinto, Atenas e Alexandria, antes de seguirem para novos destinos. O cristianismo encontrou nesse ambiente terreno propício para prosperar,
aproveitando a atmosfera aberta à religiosidade. Quando Jesus adentrou a sinagoga e leu Isaías 61, versículo 1, ele afirmou aos doutores da lei presentes que a profecia se cumprira naquele dia, proclamando-se como o servo descrito na escritura profética. A probabilidade de sobreviver à crucificação, considerada a mais severa forma de punição na época, era praticamente inexistente. Ao buscar registros históricos, não encontrei relatos de sobreviventes dessa prática romana. A crucificação, que sempre era precedida por flagelação, envolvia agravantes como inflamação grave, febre traumática, posição contorcida do corpo e sede insuportável. Os ferimentos resultavam em uma agonia excruciante. Como afirmava Dosker, a vítima da crucificação literalmente morria 1000 mortes. Além disso, os romanos eram conhecidos por sua perícia em métodos de execução e se orgulhavam disso. As chances de sobrevivência após uma crucificação eram praticamente nulas, considerando a brutalidade e a exposição interna de órgãos como artérias, veias e intestino antes mesmo da crucificação. Ao ser fixada na cruz, a pessoa perdia considerável quantidade de sangue, agravada no caso de Jesus, pois um soldado romano o perfurou com uma lança. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e imediatamente brotou sangue e água. João 19, versículo 34. Os relatos bíblicos detalham a flagelação pública, crucificação e sepultamento de Jesus. Um dos milagres que Jesus prometeu e realizou foi a ressurreição dos mortos, comprovada por mais de 500 testemunhas oculares. Além disso, uma pesquisa confiável revelou que José de Arimateia, membro do Sinédrio judaico, buscou permissão de Pilatos para sepultar o corpo de Jesus em uma tumba. Dada a notoriedade de José, a tumba encontrava-se em local de conhecimento público, corroborando historicamente esses relatos. Outros membros do Sinédrio, Eleazar e Gamaliel, também estavam favoráveis a Jesus. A fé em Jesus tornou-se inabalável, resistindo a perseguições, encarceramentos e martírios iniciados por Nero. A transformação radical dos seguidores de Cristo, impactados por essa verdade, levou à proclamação das boas novas por centenas de pessoas. Não fosse por esse testemunho, dificilmente discutiríamos esse assunto nos dias de hoje. A mensagem de Jesus reverberou através dos séculos, influenciando gerações e moldando a história. O impacto da fé cristã não apenas resistiu às adversidades, mas também se expandiu de forma notável. A coragem dos seguidores de Cristo em face da perseguição, iniciada com Nero e persistindo ao longo dos tempos, é um testemunho convincente da convicção que carregavam. A fé em Jesus não se limita a uma narrativa histórica. É um fenômeno vivo e dinâmico que transcende culturas e gerações. A mensagem da ressurreição de Jesus não apenas proporcionou esperança diante da morte, mas também inspirou ações altruístas, caridade e um compromisso duradouro com os princípios ensinados por Cristo. Ao refletirmos sobre a trajetória da fé cristã desde os tempos do Império Romano até os dias atuais, podemos observar uma constante busca pela verdade e um desejo de compartilhar o amor redentor que Jesus personificou. O legado desses eventos históricos não se limita à validação da existência de Jesus, mas também à profunda transformação que sua mensagem trouxe às vidas daqueles que escolheram segui-lo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, versículo 29.